Aí, Luquitas, cansei de cabo. O que você tem pra me recomendar de headset sem fio? Deixa eu ver o que você encontrou aí, Turok. Eu achei esse aqui, cara. Ele não é o mesmo que você usa lá na sua casa? Tá valendo a pena ainda comprar um desse aqui? O que ele tem de característica boa? O que você sentiu de diferença no dia a dia? Beleza, Turok, mas antes de eu te falar um pouco mais sobre esse headset, eu acho importante a gente entender um pouco mais das características dele. Esse aqui é um headset que tem um design um pouco mais simples, é um pouco minimalista e mais voltado para o público casual. A construção dele é feita toda em plástico, então é um plástico bem reforçado e resistente, por mais que pareça simples, você consegue torcer ele e não é um fone que fica rangendo conforme você vai usando. E aqui na parte da headband, no caso dos ajustes, ele tem esse ajuste que é em plástico com um reforço em metal. Isso é bom para que você não tenha problemas com o headset ficar quebrando justamente nessa parte, por conta de você ter que ajustar ele na hora de colocar na sua cabeça. Tanto aqui na earpad quanto na headband tem espumas bem macias que são revestidas de corino. E aqui na parte da lateral de fora do headset tem o logo deles que, se você ligar o headset, olha só, ele acende. Ah, e só para lembrar, é só o LED vermelho, nada de RGB por aqui. E só um ponto interessante é que a Ear Cup ela tem uma boa articulação e também ela vira para dentro, então você pode deixar o seu headset assim para descansar, usar como caixinha de som e até mesmo deixar ele na sua bancada dessa maneira. Outra característica é que o microfone dele é bem maleável, então você pode deixar um pouquinho mais perto da sua boca, um pouquinho longe, não tem problema. E se você aperta aqui no lado da concha esquerda, ele muta ou desmuta o microfone. E se você realmente, assim como eu também, às vezes só quer utilizar o som do microfone para assistir alguma coisa no YouTube, tá comendo, é um pouco chato ficar com esse microfone aqui. Então você vem e despluga ele, é super tranquilo, até mesmo para você só curtir uma música de boa. Ah, e sobre os controles dele, aqui na concha esquerda a gente tem um botão de liga e desliga e também faz os controles da sua iluminação, sem ter que usar software, coisa do tipo. Tem a entrada do microfone, um micro USB para você carregar o seu headset e também a entrada de P2. E na concha direita a gente tem um ajuste de volume digital, que não é um potenciômetro, que para nós é um detalhe mais interessante, porque assim, não vai ter uma trilha de cobre para enviar o sinal elétrico no ajuste, que pode acabar oxidando com o tempo e dando aquele mau contato bem chatinho. Isso é para quem já teve a experiência de usar isso aqui, colocar no máximo e sentir que um lado ficou mais alto ou mais baixo do que o outro. Basicamente é sobre isso que eu tô falando. Mas vale ressaltar que existem diferentes níveis de qualidade sobre esse assunto. Então, não obrigatoriamente, se o seu fone tem um potenciômetro, é algo ruim. E o ponto principal desse headset é que ele utiliza a tecnologia do 2.4 GHz, já que ele é um headset wireless ou sem fio. Ele vem junto com esse pendrivezinho aqui que você basicamente coloca no seu PC e a mágica acontece. Que inclusive você pode usar tanto para PC quanto para console, tipo o Play 4 ou Play 5. Agora que você já sabe um pouco das características desse headset, eu vou passar um pouco da minha experiência, já que faz mais ou menos um ano que eu utilizo ele e eu sou bem cuidadoso com meus periféricos no geral, então ele tá bem zeradinho. E esse aqui basicamente é o headset que eu uso no meu dia a dia, então eu uso pra tudo, tanto jogar, assistir filme, assistir séries, só pra ouvir música mesmo, enfim. O som dele, no geral, me agrada bastante. E pra jogar, por exemplo, eu consigo ouvir tranquilamente o lado que os inimigos estão vindo, se estão vindo de cima, de baixo, qual é o material que eles estão pisando. Isso porque eu sou bem criterioso e um pouquinho chato quanto a isso. Claro, levando em consideração as características e também o preço que eu paguei desse headset. Eu diria então que esse aqui basicamente é um headset plug and play, onde você só pluga ele ali e sai usando sem ter que precisar ficar equalizando, que eu também não sou muito chegado a fazer essas configurações. Já que pelo menos pra mim, os pontos graves, médios e agudos são bem balanceados, para praticamente tudo que eu uso. E no caso desse headset aqui, os graves podem acabar sendo um pouquinho mais ressaltados por conta das earpads serem revestidas em corino. Mas puxando pra elas, são earpads bem confortáveis, então eu consigo usar ele por muito tempo no meu dia a dia, sem ter nenhum tipo de problema. A única coisa é que ela é um pouquinho mais fina se você comparar com o Redragon Zeus, por exemplo, que é um headset que é extremamente confortável para mim e as earpads deles são realmente muito, mas muito confortáveis. Mas assim, esse aqui é um headset que coube perfeitamente na minha cabeça e a força de clamp dele para mim é no ponto, sabe? Porque ele não fica solto enquanto eu balanço a cabeça, até porque é um headset sem fio, e também ele não fica pressionando. Então, para você usar por muito tempo, pode ficar despreocupado. Inclusive, eu faço algumas sessões de gameplay aí por mais de 4, 5, 6 horas e algumas pausas para lavar a louça com o headset na cabeça, então é super tranquilo de usar. E claro, mesmo sendo um pouco cuidadoso com meus periféricos, se você reparar aqui em cima na headband, tá descascando o courinho, né? Mas isso aqui não é culpa minha, pelo menos nem tanto assim. Calma, eu vou explicar. Basicamente, o suporte de headset que eu utilizo, ele faz esse movimento aqui.
E para esse material que é o courino, ele não é tão legal assim. O que eu recomendo para vocês é colocarem num headset que tem o suporte mais ou menos como o Scepter Pro da Redragon, que faz esse tipo de movimento e vai ser muito menos agressivo a esse material que é o courino a longo prazo. E galera, pelo fato desse headset ser um modelo sem fio, eu não tenho mais que ficar me preocupando em levantar e esquecer do fio pendurado, dele ficar enroscando em tudo quanto é lugar. Isso é muito libertador. Mas como todo headset ou todo periférico sem fio, ele tem a bateria. Afinal, é assim que funciona, né? Você colocar pilha no headset é meio estranho, né? Nesse caso aqui, ele dura por 30 horas com o LED desligado e com o volume em 50%, que é basicamente como eu utilizo, mas por preferência mesmo. Mas com o LED ligado e o volume em 100%, ele dura umas 13 horas. Que ainda assim, em uso direto, é muita coisa. Então a bateria dele é um ponto que vale a pena sim ser ressaltado. Mas o negócio fica um pouco chato quando a gente tem que recarregar ele, porque primeiro que não tem nenhuma base. Ok, dá pra entender pelo preço dele, mas se você olhar aqui, né, como eu disse, ele tem um micro USB. É um pouco triste ter isso aqui, eu preferiria realmente um USB Type-C, mas dada a época em que esse headset foi lançado, é de se compreender, vai. Isso não é nada que atrapalhe a usabilidade, mas é só uma coisa um pouco chata pra mim. E pra você utilizar ele sem fio ali longe do seu receptor, a distância vai ser de mais ou menos uns 10 metros. Só que se tiver umas duas paredes ali no meio, alguma coisinha no meio do caminho, pode ser que ele já comece a dar umas falhadas. Como eu falei, eu começo a lavar a louça e saio com o headset na cabeça, eu tenho que ficar numa posição aqui, porque se eu der um passinho pra frente, um passinho pro lado, sair ali do lado, já começa a dar aqueles chiadinhos. Mas como a conexão dele é por via 2.4 GHz, ele acaba se reconectando rapidinho, então não tem aqueles problemas de eu ter que ir até o PC, clicar pra reconectar e coisa do tipo, que geralmente acontece com o Bluetooth. E galera, o microfone dele me atende muito bem. Isso porque eu só utilizo pra fazer as calls com a galera no Discord. E ninguém nunca reclamou, porque dá pra você entender o seu amiguinho de boa. É claro que no som não vai ficar claro, limpo, nada do tipo, até porque a gente tá falando de um headset sem fio, mas é como eu disse, eu só utilizo pra falar com a galera no Discord, então pra mim tá tudo certo. Agora, se você quiser utilizar pra alguma criação de conteúdo ou coisa do tipo, tem que ficar de olho nisso. Headset plugado aqui no meu setup, e o som que vocês estão ouvindo ainda é do nosso lapela, que é o microfone profissional que a gente usa aqui no estúdio. Mas agora é do microfone do Cloudflight. E aí, o que vocês estão achando? Cara, para uso diário, eu acho que tá tudo certo. Acontece que ele tem como se fosse uma supressão de ruído, um cancelamento de ruído embutido no microfone que a gente não tem como retirar. Mas isso ajuda bastante para quando tiver muito barulho no ambiente, ele acaba não captando tanto esses barulhos. Assim como uma digitação no teclado com um switch muito barulhento, por exemplo. Tem a galera digitando aqui em volta e isso acaba não sendo tão captado pelo microfone. Então ele fica bem mais perto da sua boca e tudo mais. Tem uns estourinhos de P e B muitas vezes, mas como todo microfone que tem essa tecnologia, ele acaba deixando a voz um pouco mais robotizada. Mas ainda assim é clara para você conversar com seus amigos e eles te entenderem. E agora eu peguei o Redragon Geomads, que é um headset que fica na casa dos R$200 e também um headset com fio. Então, por essa diferença de categoria, a gente não pode comparar diretamente, mas só para vocês terem uma ideia na questão do microfone. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí. E galera, eu peguei esse headset numa promoção na época por uns R$480, então foi realmente muito válido, até por conta dele ter um som bem legal, bem interessante, é a proposta que eu queria de ser um headset wireless bem bonitinho e também tivesse um LEDzinho pra dar um charme de vez em quando. E claro, tinha que ser gamer, né? E se você for olhar o preço dele hoje, tá por volta dos R$599. E eu ainda defendo o ponto de que se você tá querendo um headset com essa proposta, você ainda vai gostar bastante. Mas é claro que existem outros headsets que você também pode levar em consideração para colocar aí na sua lista. Então se você quiser dar uma olhadinha, clica no link aqui dos cards para você dar uma conferida nos nossos top headsets que a gente colocou para vocês. E lembrando que se você quiser pagar mais barato nos seus periféricos e pegar as melhores promoções, o link do nosso Telegram de ofertas tá aqui na descrição. Então entra lá, até porque a gente tem uma comunidade bem grande. E também tem a nossa loja, que é a Pipoca Tech Store, que é a loja oficial aqui do canal, onde tem vários produtos com promoções bem interessantes e também tem a nossa seção de Open Box, que é onde a gente já pegou os produtos, fez algum teste, algum review e vai repassar para vocês por um preço bem mais amigável. Então confere lá. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!